A partir de agora, você tem um encontro marcado com o Coronel Hélio Oliveira no programa Em Pauta. Olá, Natal, Coronel Hélio Oliveira. No programa Em Pauta de hoje, nós estamos trazendo aqui uma pessoa especial, conhecida como Amigo Sidney. Deu para entender o tamanho do coração dele, né? As pautas de hoje serão muito interessantes. Nós vamos falar sobre moradores de rua e empreendedorismo social. E eu hoje aqui, senhor, eu quero brindar com você um café, entendeu? E aproveitar para conhecer um pouco mais do Amigo Sidney. Quem é o Amigo Sidney? O Amigo Sidney, esse nome Amigo Sidney era uma colega lá de trabalho, de uma empresa que eu trabalhei, que ela sempre me chamava de Amigo Sidney, né? E eu achei interessante esse codinome, né? E eu resolvi usar esse nome, e até algumas pessoas realmente me chamam de amigo. Mas o importante é o que está por trás dessa coisa de Amigo Sidney. Amigo é aquela pessoa que se preocupa em ajudar as pessoas, aquela pessoa que está desempregada, aquela pessoa que está doente, que está precisando de orientação, que está nervosa, que está triste, que não sabe qual medicação tomar, e a gente procura saber na internet e vasculha lá as informações de coisas naturais, né? A gente não é médico, mas não custa nada tentar ser um médico. Doutor Google. Doutor Google, diga aí, Então essa coisa de estar sempre querendo ajudar as pessoas me fez entender a importância de usar essa expressão Amigo Sidney, essa pré-candidatura, para que as pessoas entendam a necessidade de que você tenha alguém nessa área política, né? Que política é aquela coisa de você ajudar, você estar junto com a população, que você não está ali com o objetivo de se beneficiar, você está com o objetivo de beneficiar a população, de cuidar da liberdade dele. Mas, enfim, eu tenho 33 anos de casado, graças a Deus, com a mesma esposa, 3 filhos homens, graças a Deus, certo? E eu estou com 31 anos já, viu? Assim? 31 anos de casado. 31, Uma filha mulher, eu tinha um menino, mas Deus quis levá-lo cedo e está aguardando ele lá, me esperando lá. Entendeu? Já tem um netinho também, graças a Deus. Um neto? Eu também sou avô. 2 anos. Só que são 3 cachorros. 2 Sharpei e um Chow Chow. Entendi. Eu sou avô de 3 cachorros. Mas assim, em geral, a minha vida foi praticamente na área de administração, na área de compras, na área de vendas, né? Sempre trabalhei muito com isso, gosto muito de amigos, de ter amizade, eu tenho muito contato com a população, com pessoas de igreja, eu sou evangélico, né? Graças a Deus, desde os meus 15 anos de idade. Eu sou convertido a Cristo, né? Prego a palavra de Deus em todos os cantos, não só a palavra, vamos dizer assim, a palavra pregada, mas sempre a gente procura Brasil agir. Acima de tudo, Deus acima de todos. Então o que acontece é que a minha vida foi praticamente criação de filhos, né? Trabalho, família, e igreja, né? E sempre um pouquinho de esporte, né? Lazer também com a família. Mas o que me leva a querer me envolver com essa coisa de política é essa necessidade que a população tem de pessoas que procuram ser mais íntegras possível, né? Na sua vida, porque até então, todo mundo se afasta da política, que é um ambiente meio inóspito, né? E, inclusive eu discordo dessa ideia desse conceito que é errado que as pessoas têm, que o fato de alguém se tornar político vai se tornar desonesto. Não porque você vai ter que se vender. Que história é essa? Quem disse que tem que se vender? Quem disse que tem que se entregar a alguma coisa que esteja errada, algum tipo de acordo que não é de acordo com aquilo que é normal, aquilo que é ético, que é moral? Quem foi que falou isso? É possível que alguém se envolva, sim, mas não é que todo mundo vai se envolver. O fato de ser político, quem disse isso? Isso é uma história de Trancoso, e é por isso que a população de bem não vai. Não vai. Porque é uma política interessante, é como se fosse algum tipo de, até mesmo uma coisa que está por trás da população, como se fosse uma coisa assim, vamos dizer para o povo de bem que esse negócio não presta para vocês não virem para cá. Eu acho que é um paradigma que criaram que precisa ser quebrado. Exatamente. As pessoas de bem precisam sim se apresentar, vir para dentro da política. E de fato o que acontece é que, como o tempo é curto, né, a gente não consegue colocar todas as ideias que a gente se tem em pauta, mas uma das coisas que foi dito, né, que eu poderia levantar no primeiro momento, eu me preocupo bastante com a população que passa necessidade. Você já parou para pensar se o seu filho abrisse um saco de lixo para comer?
Você já parou para pensar isso? Quando você se coloca no lugar de alguém que está sofrendo, é que você vê a necessidade de você se colocar no lugar daquela pessoa e você tentar ajudar. A população em si, nós temos aqui no Rio Grande do Norte 803 mil pessoas, certo? 314 mil pessoas ganham acima, em média, R$ 3.100 a média salarial. Você tem 489 mil pessoas na subtraindo, 268 mil ganham um meio salário mínimo, 220 mil pessoas são pessoas desocupadas, estudantes ou crianças, certo? E nós temos aí 550 mil pessoas que são católicas, 250 mil pessoas que são evangélicas, então, e uma população também espírita. Então essa população toda, naturalmente, deveria se preocupar com o próximo, com a necessidade daquele que está lá na rua, ausente, dormindo na rua. De qualquer forma, embora que as pessoas precisem se cuidar, cada um ajudar a fazer a sua parte, nem sempre a gente consegue ajudar todo mundo. Então aí é onde entra o poder público. A importância do poder público se preocupar em tirar a pessoa da rua. Embora exista algum tipo de lei que possa dizer que você não pode proibir uma pessoa morar na rua, ou proibir que uma pessoa esteja lá no semáforo fazendo aquela venda, que aquilo na realidade é uma tristeza. Embora seja uma fonte de renda, os governos poderiam criar outras fontes de renda que aquelas pessoas não precisassem ficar naquela situação. Empreendedorismo social. De uma certa forma. Então a ideia seria o quê? Nós aqui em Natal, nós temos 2 casas, pelo menos no município de Natal, o estado tem uma casa, que eu saiba, uma casa de recuperação de pessoas em necessidade. Temos no município 2 casas, um albergue que dá mais ou menos 70 pessoas e a POP, né? Mas você vê que próximo à POP você tem 21 pessoas morando debaixo de um viaduto. Contrassenso, né? Tá entendendo? Então, essas pessoas estão ali por quê? Porque elas não conseguiram sair daquilo por algum motivo. Então, será que está sendo feito um trabalho social de forma que tente convencer aquelas pessoas a saírem dali? Que tipo de trabalho é feito? Ninguém sabe, eu não sei, sinceramente, eu não sei detalhes. Né? É delicado o seu tema, é interessante, é envolvente e eu tenho certeza que pessoas como você, que tem um coração voltado para o próximo, um pensamento, né, as ações, suas atitudes, né, você com esse nome amigo Sidney, não foi à toa que seu colega de trabalho com certeza lhe apresentou esse nome. Eu tenho certeza que você chegando à Câmara Municipal vai conseguir fazer um pouco mais do que você já faz, né, desses projetos em prol do próximo. O município, é proibido ao município fazer uma casa de fomento, mas nós temos aqui a AGN, que é uma agência de fomento do estado do Rio Grande do Norte. Existe algum tipo de fomento que pode vir do governo federal. Então o município fazendo parcerias com a agência de fomento, você não só trabalharia esse pessoal de rua para dar realmente uma residência permanente para eles, alimentação, roupa, tratar essas pessoas que elas conseguissem ter uma profissão e fazer um trabalho em conjunto com os empresários de forma que essas pessoas começassem a dar, esses empresários começassem a dar a oportunidade para essas pessoas trabalharem. E as pessoas em geral, que é a população que tem estudo e já é até formada e não tem emprego, começar a haver um tipo de trabalho voltado para que o legislativo crie leis de forma que haja possibilidade de que as pessoas em si tenham condições de ter um tipo de financiamento para abrir novos negócios. Porque a tendência é a população crescer e ter menos emprego a cada dia. Se não houver um fomento, se não houver empreendedorismo, não vai ter emprego para as pessoas. A tendência é cada vez mais desempregados e a dificuldade das famílias de se alimentar, de ter roupas, maior. Amigo Sidney, o tempo está esgotando. Sim. Eu peço permissão a você. A pauta, ela não terminou aqui. Ela é muito interessante, ela continua no próximo bate-papo. Sim. Certo? Mas eu, pedindo a você que você faça as considerações finais. Você é um pré-candidato pelo PRTB, partido que foi General Mourão, que foi absorvido pela Aliança pelo Brasil, para chegar até a Câmara Municipal trazendo seus projetos para que a gente possa, então, encerrar o programa. Considerações finais que eu tenho, a primeira alegria de estar aqui ao seu lado, né, esse pré-candidato a prefeito de Natal, que para mim vai ser uma honra, né, se conseguir êxito a isso, mas eu faço uma ressalva de extrema importância. Temos também o candidato Dolvin, Coronel Dolvin, que é candidato a prefeito de Parnamirim, e Coronel Hélio, candidato a prefeito de Natal. Imaginem as duas candidaturas chegarem a êxito
e a gente tiver o maior número de candidatos do PRTB para ter uma aliança do prefeito lá na Câmara, nas duas câmaras. Então você tem duas cidades aqui, praticamente são uma só, Natal e Parnamirim. Imagina o sucesso que vai ser esses dois prefeitos eleitos e vários vereadores, o maior número de representação para que os seus projetos não sejam negados. Que os nossos projetos. Claro, porque o que está acontecendo hoje, né? Geralmente o executivo, sem o legislativo, começa a ter dificuldades. Então a importância de ter o maior número de representantes dessa base de apoio. Gente, conversei aqui com o amigo Sidney, pré-candidato a vereador de Natal pelo PRTB, Partido General Mourão, e nos falou hoje sobre os moradores de rua e sobre empreendedorismo social. Eu tenho certeza que quem nos assistiu gostou do programa, e então nos despeço aqui. Até a próxima, se Deus permitir. Chuva de honestidade molhando as terras do meu sertão.